Oi, pessoal. Meu nome é Maria Luísa, sou professora aqui do Dedicação Delta. Hoje eu vim dar uma dica de uma súmula vinculante que despenca em provas de delegado de polícia, investigador, escrivão, bem relacionada com as atividades policiais e é referente à súmula vinculante 11 do STF e ao uso de algemas. Bom, eu peguei a súmula para a gente dar uma revisadinha e alguns tópicos relacionados que você deve saber para ir para sua prova, principalmente se numa questão discursiva isso for abordado. A gente vai trazer uma interdisciplinariedade até com outros institutos, principalmente até uma parte de direitos humanos para as provas que estão cobrando aí mais aprofundado essa temática. Bom, a súmula vinculante 11, ela refere-se ao uso de algemas, e traz o seguinte teor: só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade da prisão ou do ato processual que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Bom, essa súmula, ela sempre cai em provas. E o que a gente tem que extrair dela? Que a licitude do uso de algemas, ela se perfaz nessas situações. Então, a gente tem que decorar as situações. Casos de resistência, ali o preso, o acusado resistindo ao ato imposto pelos agentes públicos, fundado receio de fuga, ou perigo à integridade física própria, e aqui a pegadinha que pode cair na prova também, ou alheia, né? Então, se tiver um risco próprio do acusado, também vai justificar o uso de algemas. Essa questão também por parte do preso ou de terceiros, e a excepcionalidade da medida, ela tem que ser justificada por escrito pela autoridade. Se não for justificada por escrito, há uma responsabilidade tríplice. Vai ser responsável o agente ou a autoridade nas esferas civil, penal e disciplinar. Então, lembrem disso também, bem como também a apuração da responsabilidade civil do Estado. A gente sabe que os agentes públicos atuam ali representando o próprio Estado. Então, a responsabilidade do Estado ela é objetiva. Nesses casos, é possível que o Estado também seja responsabilizado, e não somente o agente ou a autoridade que ali determinou aquela utilização das algemas. E aí as consequências, né? O que acontece se essas circunstâncias ali não forem averiguadas, né? Esses fundamentos não forem justificados por escrito? A gente vai ter a nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere. Essa súmula aqui tem que saber essas questões. As consequências do ato e as consequências para o agente público, as medidas ali, quais são as situações que possibilitam o uso de algemas, e também a necessidade de justificar por escrito o porquê da utilização do uso de algemas. Relacionado a isso, eu trouxe alguns pontos. O primeiro apontamento que eu quero mostrar para vocês é uma jurisprudência aqui do STF, em que houve uma reclamação ao STF relevante ali referente à súmula vinculante 11. A defesa do réu teria alegado que o réu teria ficado durante o plenário do júri algemado em uma situação ali que causou prejuízo a ele. No entanto, a medida ali foi justificada em razão da extensa folha de antecedentes criminais do acusado e porque ele integrava uma milícia privada. Ele estava na custódia de um presídio de segurança máxima, então ele tinha uma periculosidade elevada, né, por estar ali naquele setor de segurança máxima. Bom, o que aconteceu? O advogado da defesa, no momento do tribunal do júri, ali do plenário, pediu à juíza que retirasse as algemas do acusado. A juíza perguntou aos policiais que ali o acompanhavam se poderia tirar, e os policiais disseram que não, em razão da periculosidade do agente. Nesse caso, cabia aos policiais averiguar, ou era uma situação em que o juiz poderia determinar ou não a retirada das algemas? O STF entendeu que essa questão da periculosidade, ela afeta a polícia, a própria polícia, que tem um contato mais frequente com o agente e não ao juiz, que tem aquele pouco contato somente na audiência. Então, nesse caso, não houve violação à súmula vinculante. Então, a ementa ali o teor
é o seguinte: não viola a súmula vinculante 11, a decisão que mantém as algemas durante julgamento no júri de réu que integra a milícia, possui extensa folha de antecedentes criminais e foi transferido para presídio federal de segurança máxima em virtude de sua alta periculosidade. O julgado aqui ele é da primeira turma do STF, informativo 964, e aqui ele deixa bem expresso que esses casos compete à própria polícia saber, né, decidir mesmo se aquele réu ele pode ficar sem algemas ou não, em virtude da segurança dos outros que estão ali presentes, das próprias testemunhas, e ao juiz não cabe, né, aquela análise naquele momento, porque normalmente é um contato, tem pouco contato com a gente, não seria o caso de violação à súmula também. Bom, eu quero trazer mais uma menção que está no Código de Processo Penal sobre a vedação de uso de algemas em mulheres grávidas durante os atos médico-hospitalares preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho de parto, bem como em mulheres durante o período de puerpério imediato. Por que esse artigo aqui, o 292, parágrafo único, é importante? Porque as regras de Bangkok, que se referem às regras de locais onde tem mulheres infratoras detidas, que são aquelas regras de aplicação para as mulheres, mais especificadamente, né? Ali tem algumas vedações e é possível ver essa vedação do uso no que eles chamam de instrumentos de contenção, do qual as algemas fazem parte. Bom, dessas regras de Bangkok, eu trouxe aqui a regra 24, e para as provas de direitos humanos é bem importante saber. Então, instrumentos de contenção jamais deverão ser usados em mulheres em trabalho de parto, durante o parto e nem no período imediatamente posterior. Então, que interessante, né? A gente trazer para uma prova de processo penal, por exemplo, uma interdisciplinariedade entre o processo penal e o próprio tratado, né, ali de direitos humanos. Então, é algo bem legal a ser acrescentado numa prova discursiva. E, por fim, eu quero trazer aqui uso de algemas no tribunal do júri. Primeiramente, o artigo 473, o parágrafo 3º, diz que não se permitirá o uso de algemas no acusado durante o período em que permanecer no plenário do júri. E as exceções aqui que a gente tem que decorar. Salvo se absolutamente necessário a ordem dos trabalhos, a segurança das testemunhas ou a garantia de integridade física dos presentes. Nesse caso, a gente tem que saber as exceções, né? E aí, tem uma questão bem legal, que eu acho que também pode ser uma questão de prova, uma prova objetiva, eu acho que seria bom ser cobrado, né? As hipóteses de nulidade ali de alegações no tribunal do júri. Então, não poderão, sob pena de nulidade ali nos debates, fazer referências à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiam ou prejudiquem o acusado. Então, suponha que ali no tribunal do júri, tanto a defesa quanto a acusação, alguns presentes, faz essa menção, né, nos debates sobre a periculosidade do réu em razão de ele estar algemado durante o plenário. Nesse caso, gera nulidade daquele júri, e aí tem que se proceder a um novo julgamento. Bom, eu fiz um compilado aqui de vários pontos que eu acho interessantes sobre esse uso de algemas. A súmula vinculante 11 tem que saber de cor para essas provas, principalmente de delegado, investigador. E aí eu acho que para uma prova discursiva nós temos bastantes argumentos que podem ser utilizados. Obrigada, gente. Até a próxima.